com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E também para dizer a você e a sua família da alegria de poder chegar até o seu lar com a meditação da Palavra de Deus e levando a Palavra de Deus até você através aqui da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Nós queremos antecipar aqui o nosso convite a você e a sua família para a nossa programação chamada Congresso da Família, dias 22, 23 e 24. Esta programação, ela tem o foco de orientar a família, instruir a família e mostrar o amor de Deus pelas nossas famílias. É tão bom quando nós podemos compreender o amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a família está no foco desse interesse do amor de Deus por este mundo. Famílias regeneradas, famílias onde o reino de Deus tenha chegado. Se você lembrar da oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino até a minha família, até a minha casa, até o meu coração, até a minha cidade. Para que o reino de Deus venha, devemos pedir a Deus que este reino venha e especialmente você pode fazer isso, pedir que ele venha sobre a sua família. Então nós vamos ter aí o Congresso da Família, dias 22, 23 e 24 de maio e você é nosso convidado, tá bom? Não saia daí, hoje nós vamos falar sobre dois exemplos de família. Nos serve de alerta e o outro nos serve de exemplo. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós retornamos aqui no programa Andando com Cristo e queremos hoje falar sobre dois exemplos de família. Um exemplo para ser evitado, para servir de alerta para você e para mim. E o outro exemplo, no segundo bloco, é exatamente aquele exemplo para ser modelo, para ser imitado, ou pelo menos para a nossa avaliação familiar. O primeiro exemplo é aquele exemplo a ser evitado, nos serve de alerta. Nós estamos vendo durante esse mês de maio as mensagens do Cada Dia da Família, e são 31 famílias, umas servem de alerta e outras servem de exemplo. E neste caso de hoje nós vamos falar sobre a família de Eli. Ela nos serve de exemplo. Está registrado no primeiro livro de Samuel a história deste juiz e sacerdote de Israel chamado Eli. Eli foi uma figura muito importante no contexto do Antigo Testamento.
Quando nós estudamos o livro de Samuel, o primeiro livro, nós vamos ver que Eli era um homem que Deus havia escolhido como sacerdote, como juiz de Israel. Ele tinha um papel importante, ele ministrava diante do Senhor em Silo. E Deus usava de forma especial a vida daquele homem. E ele cuidou tanto de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel, como juiz e como sacerdote, que ele acabou esquecendo da sua casa. Isso às vezes acontece com muitas pessoas, são zelosas na sociedade, são zelosos na empresa. Conheço muita história de gente que no serviço é extremamente zeloso, pessoas que têm um zelo muito especial no seu serviço, no seu dia a dia, excelente profissional, mas não cuida da casa. Conheço história até de pastores que cuidam bem de suas igrejas, mas esquece de cuidar da sua família. É o caso de Eli. Eli cuidava bem de Israel, cuidava bem do sacrifício, cuidava bem do templo ou da casa do Senhor, era uma tenda que tinha em Siló, mas esqueceu de cuidar de seus filhos. Especialmente a Bíblia registra o caso de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que Eli não disciplinou, eles não respeitavam o sacrifício, eles não tinham temor de Deus no coração, eles forçavam a consciência do povo, a consciência religiosa de um povo que ia oferecer a Deus sacrifício, eles abusavam do sacrifício, eram homens, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Essa palavra filhos de Belial na Bíblia é muito triste, porque quer dizer filhos malignos, filhos maldosos, filhos de demônios. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote juiz de Israel, mas não tinham o temor de Deus no coração. Olha, você que está nos acompanhando neste instante, e eu devemos fazer uma avaliação disso. De nada vale você ter grande fama, você ser bem-sucedido na sua vida profissional e ser mal-sucedido na sua vida familiar. Uma pessoa que não tem paz dentro de casa, ele não tem paz em lugar nenhum. Se a sua casa não é o recanto da paz, você não tem paz em lugar nenhum. Quantas pessoas que afastam do lar, termina o trabalho, está cansado, prefere ir para um bar do que para casa, não tem prazer, alegria de voltar para casa, porque não tem dentro de casa uma harmonia, uma paz. Elias foi um homem que soube cuidar de Israel, mas não soube cuidar da família. A Bíblia diz que Deus levantou Samuel, e Samuel ainda muito jovem. Uma certa noite Deus chamou Samuel. Ele já servia no templo conforme a promessa de sua mãe, que haveria de devolvê-lo ao Senhor, e ele já estava no templo servindo ao Senhor, ou na tenda em Siló. E de repente ele ouve uma voz durante a noite, Samuel, Samuel, e ele diz, corre até Elias e fala, me chamaste? E Elias fala, não te chamei, e aquela cena você conhece. Elias então orienta Samuel e diz, olha, se você ouvir de novo aquela voz, você diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que é Deus que está querendo falar com você, Samuel. E naquela noite Deus falou com Samuel e disse para Samuel que havia rejeitado a casa de Eli, porque Eli não soube disciplinar os filhos. Eles cresceram sem o ensino, sem a admoestação, sem a disciplina. Olha, meu querido telespectador, é um desastre quando filhos crescem dentro do nosso lar sem disciplina, sem admoestação, sem ensino. É um desastre quando cresce sem repreensão. Foi o caso da família de Eli. E aqui nos mostra um exemplo de que Deus rejeitou a família do sacerdote exatamente porque os filhos não tinham temor de Deus no coração.
Você já pensou o que é você ter a sua família rejeitada pelo Senhor? E a prova disto foi clara e contundente. Logo em seguida, aos abusos deles com o sacrifício, houve uma guerra contra os filisteus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos naquela guerra. A arca da aliança do Senhor foi levada por um povo inimigo, os filisteus. Eli, quando soube da notícia, ele caiu da cadeira, já estava velho e morreu. E para completar, nasce naquele momento a sua nora, dá à luz um filho e coloca o nome dele de Icabode. Está lá em 1 Samuel. Icabode, que quer dizer foi-se a sua glória. Ou seja, a glória de Deus havia saído da casa de Eli. O Senhor rejeitara a casa de Eli, porque os seus filhos não tinham o temor do Senhor. Pais, vocês que me assistem nesse instante, olhem com carinho para esta passagem das Escrituras e para este alerta que a família de Eli é para todos nós. É duro quando um filho cresce sem disciplina dentro do lar, quando cresce com o coração cheio de revolta por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de ensino, por falta de admoestação e por falta de disciplina. Cresce revoltado. Às vezes os pais acham assim, não vou disciplinar meus filhos para que eles não cresçam revoltados. O filho que cresce revoltado, via de regra, é aquele que não teve a disciplina do lar, não teve o ensino, não teve a admoestação, nunca teve o erro repreendido por um pai, por uma mãe, deixa fazer o que quer. Eu vou te contar a história de um filho. Eu ouvi a história de duas famílias em que as crianças cresceram juntas. Uma família, os pais tinham uma preocupação com os filhos, ensinava, corrigia, tinha horário para levantar, tinha horário para comer, tinha horário para ir para a aula, tinha horário para ver a televisão, tinha horário para tudo e inclusive para chegar em casa. O outro não, o outro vivia vida regalada. Os pais não ligavam se ele acordava cedo, tarde, se tirava boa nota na escola, se chegava em casa de manhã, de tarde, de noite. Final da história, para concluir, aqueles primeiros, os filhos cresceram, estudaram, se dedicaram, passaram em vestibular, se formaram, se tornaram profissionais, formaram suas famílias, enfim. E o outro sempre abusava deles, falava, vocês são muito retrógrados, tia, vocês ainda estão nesta. E ele faltava o que queria, entrou para o mundo das drogas, da bebida, da prostituição, chegava em casa de manhã, ia para a festa, não tinha horário, e passados uns tempos, aquele moço todo maculado pela vida, cheio de traumas, de revoltas, vendo os primos que haviam caminhado por caminhos seguros e haviam desenvolvido o temor de Deus no seu coração, e agora eles um dia voltam para os tios e dizem, olha tio, eu sempre critiquei vocês na criação dos seus filhos, mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, eu sempre invejei a criação que o senhor deu aos seus filhos. Eles tinham hora para chegar em casa, eles tinham hora para sair de casa, eles tinham hora de estudar, tinha dia que podia brincar, tinha dia que não podia brincar. E eu ria deles e achava que eu tinha uma vida boa e eles uma vida oprimida. Hoje eu vejo que eles têm uma vida saudável e eu tenho uma vida doente, inclusive com meus pais. A revolta que eu tenho de meus pais é porque eu nunca senti amado por eles. Inclusive, eu voltava das noitadas, já o dia amanhecendo, para ver se eles pelo menos olhassem para mim, me repreendessem e dissessem assim, filho, isso é hora de chegar em casa. Filho, onde você estava? Tio, meus pais nunca me perguntaram
onde eu estava, com quem eu estava, o que tinha acontecido comigo. Então eu nunca me senti amado por eles. E ao mesmo tempo eu via como vocês se preocupavam com os filhos de vocês e como eles se sentiam amados. Foi-se a sua glória e cabode. Esvaiu-se a glória da casa de Eli, foi-se. Agora você também pode olhar e pensar, onde está a glória daquela família? Meu querido telespectador, o lar de Eli, ele nos serve de alerta para educarmos nossos filhos, para cuidarmos dos nossos filhos, admoestá-los quando necessário, discipliná-los quando necessário, porque assim eles vão se sentir amados pelos pais, amados pela família. Lembra da família de Eli, um homem que cuidou da casa de Deus, mas não cuidou da sua própria casa. Você às vezes na rua é um herói, mas em casa você não tem o devido lugar que a palavra de Deus te dá enquanto homem, ou enquanto mulher, ou até mesmo enquanto filho. A família de Eli, sacerdote e juiz, é um alerta para todos nós. Nós vamos para um intervalo, depois vamos falar da família que nos serve de exemplo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, hoje nós estamos falando aqui sobre algumas famílias da Bíblia. Falamos da família de Eli, que nos serve de alerta. E agora vamos falar da família de Jó, que nos serve de modelo. Você já leu o livro de Jó? O livro de Jó está na Bíblia, na classificação dos livros poéticos. Não parece que tem muita poesia o livro de Jó. É um livro que retrata a poesia do sofrimento. Não sei se é poesia para você, a poesia do sofrimento. Mas também a poesia da confiança no Senhor. O livro de Jó é um livro que mostra um homem que viveu experiências intensas na sua vida. Começa assim o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem era Jó? Essa figura tão significativa das Escrituras, Jó era um personagem real que viveu na região de Uz, uma região da Mesopotâmia antiga, e ali onde ele viveu, a Bíblia o destaca como um dos maiores homens do Oriente. Ele tinha duas marcas distintivas, Jó. Primeiro, quando a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente.
um homem de muitos bens. E também quando a Bíblia destaca que ele era o homem mais piedoso da sua geração. Ao mesmo tempo, um homem mais rico, ao mesmo tempo, um homem mais piedoso. O texto aqui fala de um homem, modelo de homem para qualquer um de nós em qualquer época. Diz ali, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deixa eu explicar isso aqui para você. A integridade de alma é aquela retidão de alma que você não precisa de ter alguém vendo para você fazer a coisa certa. Isto é íntegro. Reto é aquele homem que procura socialmente viver uma vida reta. Mas íntegro é aquele que intimamente, na sua consciência com Deus, não depende de ter alguém por perto para que ele ande em retidão. Diz aqui o texto que ele era também um homem justo. Ele era um homem que procurava andar na prática da justiça. Além disto, e aliás, ele era tudo isto exatamente por causa deste próximo tópico, que diz o texto que ele era temente a Deus. Um homem que é temente a Deus, ele é íntegro, ele é reto, ele é justo, não resta dúvida. E além de tudo isto, ele se desviava do mal. Onde ele via o mal, ele desviava. A ponto da Bíblia trazer um registro tão precioso sobre a vida de Jó. Este homem íntegro e reto, ele era também um homem, como já dissemos, muito rico. Se você olhar aqui, o texto vai dizer que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era um homem muito rico. O texto vai concluir dizendo que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Era um homem de fato notório pela sua riqueza, pela sua integridade. Além disso, era um homem zeloso com a família. A Bíblia usa muito a terminologia de sacerdote do lar. Jó era o tipo do homem temente a Deus, sacerdote do lar. O versículo de número 5 vai registrar que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos ao todo, Jó. E estes filhos, de tempo em tempo, reunia na casa de um e faziam a festa, davam um banquete. E a Bíblia diz que no final deste banquete, decorridos os dias da festa, do banquete, Jó santificava seus filhos. Jó santificava seus filhos. Pai, mãe, vocês estão me assistindo agora, você sabe o que é santificar seus filhos? Você sabe o que é gerar o temor de Deus? O que é gerar o temor de Deus no coração dos filhos? O texto vai dizer que Jó reunia esses filhos depois de seus banquetes, levantava de madrugada, o versículo 5, levantava de madrugada e oferecia um holocausto de acordo com o número de cada filho, ou seja, 10 holocaustos, 10 sacrifícios eram oferecidos a Deus como forma de culto, porque Jó dizia, talvez meus filhos possam ter blasfemado no seu coração contra Deus. Olha que pai zeloso, temente a Deus. Ele não tinha certeza que isso tivesse acontecido, mas talvez, pode ser, que meus filhos tenham blasfemado contra Deus nos seus corações. Então Jó oferecia holocausto a Deus, para que, se por acaso seus filhos tivessem transgredido ou blasfemado contra Deus, eles fossem agora levados perante Deus para receber o perdão de Deus. Ele santificava os seus filhos. Ele levava o temor de Deus ao coração desses filhos, de forma que era um homem destacado. A Bíblia registra que, numa certa feita,
Satanás compareceu-se diante de Deus e Deus disse a ele: observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, não há na terra outro semelhante a ele. E Satanás então diz: também pudera. Qualquer pessoa que o Senhor enchia de saúde, filhos, riqueza, amigos, ele não tem motivo para blasfemar contra o céu. Satanás tem a mentalidade que muitos têm hoje. Aliás, muitos têm essa mentalidade hoje exatamente porque Satanás, um mensageiro de uma falsa prosperidade, de uma falsa expectativa, de um falso prazer, dá. Muitas pessoas pensam igual o diabo, que se ele tiver uma família ajustada, riqueza, glória, saúde, status, ele não terá motivo para blasfemar contra Deus, ele será bonzinho, temente a Deus. Olha, eu canso de ouvir isso. Eu canso de ouvir pessoas falar assim: pastor, já teve gente me pedindo até para orar, para eles acertarem na Mega Sena. E falou assim: pastor, é sério? Você está rindo? Mas é sério. Falou assim: pastor, se eu acertar na Mega Sena, eu vou fazer o bem para os pobres. Olha, eu vou fazer isto e aquilo, eu vou pegar uma porção gorda deste prêmio e quero distribuir agasalho com os pobres agora no frio. Quase me seduzindo a orar, pedir: Deus, abençoe esse rapaz aqui para ganhar na Mega Sena. O diabo pensa assim, que se tiver tudo bem, ele pode temer a Deus. Se tiver tudo mal, ele não pode temer a Deus, ele tem que blasfemar contra Deus. E muitas pessoas querem seguir a Deus meramente atrás de prosperidade, achando que vai ser como Jó nos bons tempos. Então, Deus permitiu ao diabo que tocasse na vida de Jó, que tocasse nos bens de Jó, só não podia tocar na sua vida. E então, de uma só feita, Jó recebe as notícias mais tristes. E a notícia mais triste que Jó recebe é que numa noite, enquanto os filhos estavam reunidos num banquete, a casa desabou sobre eles e matou os 10. Pai, você que me assiste, você já pensou o que é um homem sepultar num só dia seus 10 filhos? Você já parou para pensar nisso? Num só dia, eles sepultaram os 10 filhos. É o caso de Jó. O sofrimento deste homem, primeiramente, foi na alma. Ele sepultou os seus 10 filhos. Além disto, quando chegava um mensageiro falando de um desastre, chegava outro falando de outro desastre maior ainda. Começou com os bois, os jumentos, as ovelhas, e foi perdendo tudo, e chegava cada um dando a notícia pior, até que chegou a notícia dos filhos. E Jó, diz a palavra de Deus, que em tudo isto, ele não abriu a sua boca, ele não blasfemou contra Deus. E então, num segundo encontro de Satanás ali com Deus, a Bíblia registra que Satanás fala assim: mas toca na saúde dele que eu quero ver se ele não blasfema. Deus permitiu, só não permitiu que tirasse a vida de Jó. Tocou na sua saúde, no seu corpo. E Jó ficou de chagas do alto da cabeça à sola do pé e sentava raspando com caco de telha as suas feridas e os cães lambendo as suas úlceras. A ponto da sua mulher chegar para ele e falar assim: Jó, abandona este teu Deus e morre. E ele então vira para ela e fala assim: falas como qualquer louca. Deus tem nos dado o bem, não podemos também suportar o mal? Quanto aos seus filhos, ele havia dito: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Este homem, na sua casa, na sua família, ele experimentou o fundo do poço da amargura, da pobreza, da enfermidade. Um homem que era o maior do Oriente,
um homem que era justo e reto perante Deus. Ninguém pode acusá-lo de ter cometido contra Deus algum pecado para que aquilo acontecesse na vida dele. Ninguém poderia acusá-lo de qualquer falta de integridade com os seus contemporâneos, com a sua geração. Ninguém pode dizer que aquilo aconteceu com ele porque ele não andava no temor de Deus, absolutamente. Isso deve nos ensinar que o sofrimento é parte integrante da nossa história, da nossa jornada, da nossa caminhada. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jó experimentou o sofrimento intenso, primeiramente na alma e agora também no corpo. A Bíblia diz que seus amigos vieram para visitá-lo e ficaram, quando chegaram para Jó e viram aquela profunda miséria de Jó, eles sentaram em volta de Jó, não conseguiram trocar uma palavra sequer com ele, e durante 7 dias ficaram em silêncio, sentados em volta de Jó, e chorando com ele a sua dor, as suas lágrimas. Às vezes a gente não precisa de amigo para falar conosco. Às vezes a gente precisa de amigo apenas para ficar do nosso lado, em silêncio, em certos momentos. Jó teve esses amigos. Depois os amigos discursaram para Jó e falaram: Jó, onde está o seu pecado? Você pecou contra Deus. Não é possível um homem passar por uma luta dessa. E a família de Jó é o retrato disto. E a Bíblia vai desenrolar, o livro de Jó vai nos mostrar que as suas ponderações, os seus diálogos, os diálogos com os amigos, tentando entender o sofrimento. Até hoje nós estamos aí tentando entender o sofrimento. Eu já vi tantas pessoas falar: pastor, não é justo essa minha tia com essa doença. Ai, pastor, não é justo essa pessoa tão boa ter morrido ou estar passando por uma enfermidade tão cruel. Olha, você tem que saber que o pecado afetou toda a raça humana. Todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Mas a Bíblia registra que em todas estas coisas Jó manteve o seu coração íntegro e fiel ao Senhor. O final da história de Jó vai mudar quando Jó estava orando pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus pode mudar a sorte da sua família. E mudou a sorte de Jó de tal forma que Jó teve o dobro de tudo que ele possuía. Ele reconstituiu a sua família, suas filhas foram as mulheres mais lindas do Oriente, mas o que é mais importante não é a prosperidade material de Jó, é a prosperidade espiritual. Jó vai dizer assim no final do seu livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Deus mudou a sorte de Jó. O que nós devemos entender dessa história de Jó e da família de Jó é que nós devemos temer ao Senhor de todo o nosso coração, entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Ele é quem cuida de nós, na alegria ou no sofrimento, nos momentos áureos da nossa vida ou quando vêm as tribulações da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que a tribulação é para gerar em nós perseverança, não murmuração. Tribulação não é para gerar em nós incredulidade, nem murmuração. É para gerar em nós perseverança, é para amadurecer a nossa fé, é para amadurecer a nossa comunhão pessoal com Deus. Jó fala: Senhor, antes eu te ouvia só dentro de uma família. Mostramos um alerta na família de Eli, que os filhos não temeram a Deus e ele não disciplinou a sua casa, e vemos agora um bom exemplo na família de Jó, que santificava seus filhos, temia a Deus e andava na integridade do seu coração perante o Senhor. É isso que a sua família precisa.
ela precisa da graça de Deus sobre o seu lar, ela precisa de andar na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos para um intervalo e depois voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Não saia daí. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Eu quero orar por você e pela sua família. E depois você fique atento aos convites que vão aparecer aí para você estar conosco nas programações da nossa igreja, tá bom? Vamos orar. Coloque a sua família na presença do Senhor agora. Ó Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelas famílias que nos acompanham agora. Assim como a família de Jó, onde o temor do Senhor estava no coração dos pais e dos filhos, assim também nós pedimos que o temor do Senhor esteja no coração daqueles que nos acompanham nesse instante. Ó Deus, e se há alguma família atribulada, assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, o Senhor possa também mudar a sorte desta família, se ela entregar o coração ao Senhor e confiar no Senhor de todo o seu coração. É a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo momento aqui no programa Andando com Cristo, na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.